Ei. Boa tarde, pessoal. Vou falar para vocês um pouquinho sobre a importância do podcast nos dias de inteligência artificial, tá? Quem eu sou o Leandro Carpegiani, sou podcaster, estrategista audiovisual para ativações digitais. Ecoala Marketing Digital e também sou presidente da Anamid São Paulo, tá? Eu trouxe algumas coisas para vocês sobre podcast, principalmente dados, que a gente sempre trabalha baseado em números, tá? Tudo com fonte, tudo certinho, até porque o que eu vou falar aqui, eu vou contradizer algumas informações que vocês recebem aí no dia a dia de vocês. A inteligência artificial, ela não substitui o conhecimento profissional. A gente está vivendo uma era aí da inteligência artificial, onde todo mundo fala sobre inteligência artificial, fala que a inteligência artificial vai substituir profissões, vai substituir profissionais, e a gente vai ver que isso aqui é uma grande mentira, né? A inteligência artificial vem para nos ajudar, para nos apoiar, para otimizar o nosso tempo, tá? Isso aqui foi feito nada mais do que pelo Instituto de Estudos Avançados da USP. Então, nenhuma inteligência artificial substitui o conhecimento do profissional. E como é que o pessoal tem utilizado muito na inteligência artificial na criação de conteúdo? Porque quando a gente fala de podcast, o videocast, nada mais é do que geração de conteúdo, tá? E hoje o pessoal utiliza a inteligência artificial principalmente para criar os primeiros rascunhos, correção ortográfica, otimização de conteúdo e parafrasear e resumir. Tá? A gente não vê aqui ninguém gerando um podcast através de inteligência artificial. Tá? A gente não vê ninguém gerando conteúdo 100% através da inteligência artificial. É claro que o ChatGPT vai nos orientar, vai nos dar um norte, vai nos dar algum clareamento de ideia, qualquer coisa do tipo. Mas em momento algum ele vai substituir o conhecimento do profissional, tá? Você passa para mim, por favor? E um dado importante aqui, recentemente, esse dado é deste ano aqui, o Brasil é o país que mais consome podcast no mundo. Tá? A gente passou Estados Unidos, Iraque, que eles consumiam demais, e Índia também. Tá? O Brasil hoje é o país que mais consome podcast no mundo. O poder do podcast. Por que eu falo tanto de podcast e por que a minha agência tem se especializado cada vez mais na parte de produção de conteúdo através do podcast? Primeira coisa, a gente gera autoridade do mercado através do podcast. Segunda coisa, a tão falada e tão buscada humanização da marca. Tá? A terceira coisa, conexão com o público. Eu consigo fazer um podcast nichado, onde eu consigo me conectar com o meu público. Tá? E também através do engajamento maior. Ali para frente eu vou trazer um dado para vocês para explicar um pouquinho mais sobre a questão do engajamento. Tá? O engajamento de podcast ele é muito bem visto nas plataformas, tanto YouTube, TikTok, Reels e tudo mais. Aí é um dado que eu trago para vocês que eu disse que eu vou contradizer algumas coisas, né? O podcaster tem mais influência do que influenciadores nas mídias sociais. Tá? Esse dado é recente, da Vox Media, de 2023. É muito comum a gente ver artistas famosos, cantores, apresentadores de TV, migrando da TV para o podcast. Né? E a gente vê cada vez mais grandes empresas investindo na produção de podcast. A gente tem o exemplo aí da Apple, que tem a Apple News Today. A gente tem a Nubank como exemplo, que eles têm um podcast específico para a área de finanças, tá? De investimento e tudo mais. E isso, se vocês buscarem, vocês vão ver milhares de podcasts de grandes empresas.
Se vocês buscarem, vocês vão encontrar diversos artistas com podcast. A gente tem aqui no evento o pessoal do Flow. Né? Quem aqui não sabe quem que é o Flow? Dificilmente alguém não sabe. Né? Quem aqui não sabe quem é, sei lá, a menina que tira foto em todos os eventos? É mais fácil a gente conhecer alguém de um podcast Flow do que uma micro-influenciadora. E é mais fácil o pessoal do Flow influenciar vocês em alguma coisa do que a menina do Instagram, por exemplo. Outro dado para vocês aí. 97% dos entrevistados confirmaram que a percepção de uma marca melhorou ou permaneceu positiva quando anunciada por meio de podcast. O que isso quer dizer? O anúncio feito pelo podcaster, ele é muito nativo. Né? Quando você está ouvindo um podcast e o podcaster fala sobre um produto, você aceita isso muito bem. Ele é muito menos invasivo do que um vídeo, por exemplo, no YouTube. Todo mundo que não assina YouTube Premium, quando pula um anúncio, a primeira coisa que faz é esperar o tempo para apertar pular. Quando esse anúncio é feito dentro de um podcast, a pessoa escuta o podcaster falando. Ela não passa para frente o podcast. Tá? Então, essa questão do anúncio dentro do podcast está sendo muito bem vista. Tanto é que é um número representativo, 97% das pessoas. Tá? Um outro dado aí para vocês. Lembrando que tudo a gente faz baseado em dados. Não é nada de achismo, eu não estou tirando essa informação da minha cabeça. Tá? Foi feita uma pergunta, isso aqui é da fonte do IAB. Tá? Qual a sua opinião sobre anúncios publicitários em podcast? O que eu coloco muito relevante aqui? Me incomodam muito, 11%. É muito baixo. Né? Então a gente vê por aqui de novo um outro dado que o anúncio é muito bem visto dentro de um podcast. Lembrando tudo isso que o podcaster hoje tem mais influência do que influenciador em rede social. Então talvez, por que não colocar dentro do nosso planejamento uma produção de um podcast ou procurar um podcaster para fazer um anúncio de um cliente nosso. Tá? Para quem é agência aqui, né? E para quem é empresa, por que não procurar um podcaster para fazer um anúncio da própria empresa? E aí fizeram uma outra pergunta baseada numa pesquisa ali. Ao ouvir uma publicidade dentro de um podcast, o que você fez? Lembrando que isso era uma múltipla escolha, então a pessoa poderia optar por mais de uma escolha. E aí o que a gente tem aqui muito relevante, né? 37% das pessoas quiseram saber mais sobre o produto e procuraram isso na internet. É um dado muito forte quando a gente fala de podcast. Lembrando que a gente tem uma influência maior, a gente tem uma aceitação de anúncio maior e dentro desse anúncio as pessoas procuram pelo produto. Quem aqui já procurou por alguma empresa ou produto quando viu um anúncio no YouTube? 1, 2, 3. Se a gente tiver... Quem aqui ouve podcast? Bastante. Quando um podcaster faz um anúncio sobre uma empresa, quem aqui procura saber o que é? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então tá aqui, no meio de vocês já está o resultado daqui. Tá? E aí a gente entra num campo que é o anúncio em si, em rede social, não é explorado e não pode ser, né? Que é o de crianças. A gente está trabalhando aqui com futuros consumidores. E aí a gente pega uma faixa etária de 6 a 12 anos, 59% das crianças gostam de ouvir o podcast. Tá? E isso é uma maneira que os pais também encontraram de tirar a criança do desenho e colocar um conteúdo relevante para a criança, para que ela possa evoluir, que ela possa aprender, que ela possa crescer. E aí, por que não utilizar desse meio para fazer um anúncio também? Né? E outra coisa, a rede social ela é proibida para menores de 16. É isso, né? E aí o podcast não tem essa limitação. Eu gero um conteúdo relevante para os pais que passam a indicar para os filhos
ou os próprios filhos já sabem mexer, já nasceram na era do dedinho, né? Já entra ali no Spotify, YouTube e procura o conteúdo que eles querem consumir. Tá? Então é um dado que é muito importante, muito relevante a ser pensado. Quando a gente trabalha com marketing e publicidade, uma coisa que a gente nunca pode deixar de lado são as crianças, que são os futuros consumidores. Né? Se a gente for parar para pensar, a gente faz uma publicidade hoje por um adulto, por uma pessoa mais idosa, no futuro ela tende a não ver mais anúncio, tende a não comprar mais. E quem que vai ser o consumidor? A criança. Quem aqui tem filho? Quando o filho fala sobre um produto, vocês procuram saber o que é? Quando o filho pede um brinquedo ou um produto, quem não faz o esforço para dar isso para o filho? Né? Então, é um número bem relevante quando se trata de crianças. Tá? De uma maneira, de novo, não invasiva. Uma aceitação boa, uma aceitação legal. De forma nativa. E aí eu finalizo aqui, colocando que o podcast tem papel fundamental na preservação da autenticidade e da unidade no mundo dominado pela inteligência artificial. Tá? Então, de novo, eu bato na tecla da importância do podcast para a humanização da marca. De novo, eu bato na tecla da importância de ter um podcast. Não sei quem assistiu a palestra da Thay, que ela trouxe tendências e trouxe o que o TikTok entrega, o que o Reels entrega. Né? Organicamente, eles entregam mais conteúdo e mais relevância do que de criadores de conteúdo. Isso está comprovado através do algoritmo. Vocês podem procurar a palestra do Kiso, que ele fala muito sobre isso. Que hoje é a vez dos criadores de conteúdo dentro de rede social. E como que eu faço com que minha empresa vire uma criadora de conteúdo? Uma das maneiras mais rápidas e fáceis é através de um podcast. Tá? Então, é esse recado que eu queria deixar para vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, estou aqui à disposição. Se alguém quiser saber mais informações sobre o podcast, só me perguntar. Perguntas? Não? Então tá bom. Muito obrigado pela atenção de vocês.